Olá, Sorelas. Mais uma live dessa maratona de histórias de mulheres incríveis. E hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Lengruber. Já está aqui. Vamos aguardar a Ana Paula entrar. Ei, deixa eu Oi! ajeitar esse negócio aqui. Cortou minha cabeça. Pois é, ajeita aí. Enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui também. Pronto. Tudo bem, Simone? Tudo jóia. Que prazer. Prazer é meu. Esse convite é um convite que tem um valor emocional muito importante para mim, né? Acho que é a primeira vez que eu vou falar de mim. Eu que sempre falo das pessoas, é a primeira vez que eu vou falar de mim. E dá aquele friozinho na barriga, né? Eu achei que você não ia sentir, não, porque tá E, sim. acostumadíssima, né? Mas é diferente, né? A gente falar da gente é sempre diferente da gente falar dos outros. Eu, pelo É, menos, eu é, sou muito autocrítica, então, assim, o peso é maior. eu acho que todas nós somos um pouquinho, né? Verdade. Acho que a mulher já se cobra mais, né? Porque a cobrança em cima de nós, mulheres, é muito maior. Ontem eu estava vendo a Concordo. live que você fez com a Viviane Deve e vir. Aham. foi muito inspiradora. Primeiro, assim, saber que ela nunca desistiu do sonho dela e que Deus também nunca desistiu do sonho dela para a vida dela. Isso. Eu E também fiquei escutar também um pouquinho. emocionada. Ai, achei lindo, assim, Não tem um dia que eu não ela me contou. emocione e que eu não me identifique de algum modo. Então, assim, eu tô achando incrível que cada uma conta a sua história, a gente no fim, em alguma coisa se identifica e fica um Sim. pedacinho daquela pessoa dentro da gente, né? São Acho tantas que o olhar histórias. muda, né? Meu olhar, por exemplo, eu nunca imaginei, né, um pouquinho da sua história que eu escutei ontem relacionada à sua profissão, eu nunca imaginei que tivesse sido da maneira como foi. Então, é muito enriquecedor a gente escutar essa troca de experiências, né? Eu vou contar a minha história. Eu já decidi que eu vou contar a minha história porque, assim, as pessoas fantasiam muito, né? Foi o que Viviane falou. Olhar para a Viviane hoje, conhecer a Viviane hoje e desconhecer a história dela, como de todas as outras mulheres que estiveram por aí, passaram por aqui já, fica um vácuo, né? Parece Sim. que a vida aconteceu de forma mágica. E ela não é. Ela tem Não magia, mas ela mesmo. também tem muita luta, né? Tem muita bruxa. Tem muito, tem muita Tem, pedra no caminho, né? Acho que a construção, alguém falou isso, são tijolinhos de cada relato. É verdade, assim. A gente não faz ideia de tudo que uma pessoa passou até chegar onde ela chegou, né? e tudo que a gente ainda vai passar, né? Porque é uma caminhada, a gente está num pedacinho dela só. Isso não para nunca, né? Verdade. Acho que isso é o grande barato da gente ser uma pessoa, né? Um ser humano. É a gente ter a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de construção de relacionamentos, de pessoas que às vezes você não tem tanta convivência hoje, mas que nunca vai deixar de ser especial na sua vida. É isso mesmo. E faz parte na construção da sua história. Isso é da sua história. Então vamos falar da sua história. Quem é a Ana Vamos, Paula? Como é que a Ana Paula chegou até agora? Que é vamos, um vamos. mundo, né? É inquieta, faz um montão de Inquieta. coisa, né? É Ontem eu escutei. iniciativa para todos os lados. Eu fico, Ontem você fico usou um admirando. termo que eu já roubei para mim. Eu tenho inquietude intelectual e social, entendeu? Acho que Eu tenho, sempre eu vi tive. você falando isso ontem, falei, opa, tem isso aí também. Eu tenho duas coisas, inquietude e indignação. São duas características que eu gosto muito em mim. Assim, aprendi a honrá-las, né? Isso Mas, aí. então vamos lá na inquietude da Ana Paula.
Então vamos. Eu sou Ana Paula Lengruber, Rezende Lengruber, nascida e criada em Nova Friburgo. Uhum. Venho de uma família simples, né? Minha família não tem castra, como as tradicionais famílias de Friburgo, mas Uhum. venho de um lar assim, eu tive uma infância maravilhosa, mãe e pai muito amorosos, né? Eu tive uma infância repleta de muita coisa lúdica. Eu tenho, inclusive, amigos de infância até hoje, pessoas que estudaram comigo lá na alfabetização e que fazem parte da minha vida até hoje. Meus pais tinham um bar, um comércio no bairro de Olaria, e Uhum. foi desse comércio que eles tiraram algumas coisas que na época eram patrimônios, né? Na época que linhas telefônicas valiam, casas de aluguel. A minha mãe Uhum. sempre foi uma pessoa que nunca teve vergonha do trabalho, né? Acho que a maior referência de trabalho para mim é a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu acho que se um dia ela ficar sem trabalhar, acho que aí realmente ela morre. É uma característica dela. É uma característica assim que para mim é muito é o meu maior espelho. Mas como nem tudo são flores, né? Na minha transição, né, que agora dizem pré-adolescência, o meu pai, infelizmente, se envolveu com o alcoolismo, né? Então, assim, minha mãe conta que assim que eles montaram o bar, meu pai não suportava a bebida. Então, às Uhum. vezes, o cliente chegava dentro do bar e aí botava um copo pro meu pai ficava bicando aquilo, enrolando, ou guardava para levar para minha avó fazer laque no cabelo, que antigamente era muito usado. E aí, de golinho em golinho, infelizmente, meu pai virou alcoólatra. E aí o alcoolismo foi um devastador da minha família. Eu vi assim, meus pais começaram a perder o pouco que eles tinham construído. Minha mãe e meu pai, o casamento entrou em ruína, porque junto com o alcoolismo vem as noitadas, vem o Uhum. sentimento de superioridade. É, Meu pai ficou deslumbrado com o pouco poder que tinha. E foi uma época assim bem difícil. Eu sempre estudei em colégio particular e aí tive que estudar em colégio público. Aquela realidade para mim me tocou muito. E naquela época a gente ainda não tinha assim essa consciência social que hoje a gente tem. Quando eu falo a gente, é claro, eu criança não poderia ter, mas eu não Uhum. vi engajamentos naquela época como hoje se tem. Né? Na minha época, a síndrome de Down era mongoloide. Ele não era Uhum. uma pessoa com deficiência e não Uhum. estudava na mesma sala que a gente. Ele estava lá Uhum. naquele mundinho. E aí, assim, nessa transição, a gente saiu de Olaria. Meus pais tinham comprado um terreno atrás da prefeitura. E a vida inteira, os dois moraram ali. Eles se começaram a namorar. Minha mãe morava no número 38 e meu pai no número 17. E eles compraram o número 29. E aí viemos para o centro da cidade, que é onde até hoje minha mãe mora. E dali, assim, de dono de bar, como tudo que o alcoolismo faz, o alcoolismo também roubou a identidade financeira nossa. Então, assim, a gente perdeu tudo. Só essa casa, que hoje é a loja da minha mãe embaixo. Meus pais se separaram e aí veio um momento de muita luta, porque aos 13 anos, minha mãe desce com os nossos móveis, porque ela já não podia ser mais dona de bar, porque ela já era uma mulher separada e a sociedade é bem. Você sabe disso, que você escuta relatos e você lê. Não, olha só, relato não. Na hora que eu relatar, eu vou contar as minhas, as coisas que eu Ó, ouvi. exatamente. Então, assim, ela com aí nesse meio tempo, né, antes no processo de separação, minha mãe fica grávida, que foi uma surpresa, porque minha mãe tinha um mioma diagnosticado e que falaram que ela nunca ia ficar grávida, ela fica grávida do meu irmão, o Lucas, eu sou a irmã mais velha. Um fato importante é que eu sempre odiei ser filha única, porque tudo, o que a Viviana falou da princesa, então, eu era a princesa. E esse papel de princesa para mim nunca foi legal. Então eu queria muito um irmão e eu não escondi que eu queria um irmão homem, né? Não sei por quê. Eu queria que fosse um menino. Minha mãe fica grávida aos 40 anos, no meio de uma separação super tumultuada,
e doente com mioma. E aí o médico, eu fiz o pré-natal junto com a minha mãe, com 13 anos, e assim, algumas cenas me são muito fortes. Uma cena foi quando ele falou que essa gravidez não iria à frente, que à medida que o feto fosse se desenvolvendo, o mioma ia duplicando. Minha mãe ficou enorme, a barriga, e tá aí, ó. Ele acabou de mandar um coraçãozinho. O mioma dela se chama Lucas Rezende Lengruber. Lucas nasceu no dia 20 de fevereiro. Foi uma alegria, assim, quando o Lucas nasceu. Eu, em especial, fiquei muito realizada, mas num momento muito difícil, nesse momento de transição. 1 ano depois do meu irmão nascido, meus pais se separam oficialmente. E aí começa a segunda fase, acho que a minha primeira fase de mundo real. Eu saio do Mercedes e vou para o Colégio Estadual Jamil Jaque. Eu vejo a minha mãe, né, como a gente não tinha qualificações profissionais, não dava mais para trabalhar com bar, porque aí ela ia ser a dona do bar, que para algumas pessoas naquela época era a mesma coisa que fosse uma casa de prostituição. Minha mãe resolve descer com os móveis da nossa casa e abrir um brechó. E eu lembro quando eu cheguei, falei, minha mãe enlouqueceu, né? Desceu os sofá, mesa, foi descendo para criar o brechó e aí começar uma fonte de renda para sustentar a gente. E durante um tempo, Simone, era muito engraçado, porque assim, as pessoas têm um certo preconceito com o brechó, mas foi o brechó que sustentou a gente. Anos, a minha mãe começou a reerguer a história dela como mulher e a me mostrar a minha história como ser humano num brechó. O que para mim no primeiro momento era muito vergonhoso, né? A minha mãe ser dona de móveis usados, depois passou a ser uma referência. E aí acho que veio também, era muito preconceito, Ju, assim, preconceito até meu para poder entender aquele universo. E a gente nunca passou fome, mas a gente sempre passou muito aperto. Muito aperto. Então, quando se fazia uma venda muito boa, minha mãe tinha um cuidado de comprar coisas que eram importantes para mim, mas ela tinha uma criança de 2 anos. Então, automaticamente, eu também tinha aquela visão, tipo assim, não, tem que ser para o Lucas, porque eu tive uma infância muito farta. Então, a gente não queria tirar isso do meu irmão. A gente não cabia isso. E aí, minha mãe também começou a pegar as manhas do negócio, né? Uma peça vintage, que hoje é vintage, né? Que são chamadas o antiquário, né? Antiguidade. Mamãe começou, um cliente, na verdade, começou a ensinar, não porque ele queria, mas a minha mãe percebeu assim, às vezes ela comprava um lustre muito bonito e ela pagou R$ 10 e ela fazia a conta dela assim, vou vender por 30, né? O dobro. Na época não tinha essa coisa do cartão de crédito, era ou dinheiro ou cheque, ela às vezes se arriscava no cheque. E aí ela percebia que esse cliente, que era um gerente da Caixa Econômica, ele nem cogitava no pagamento, ele logo pagava. E aí ela falou assim, olha, tô vendendo barato. Tô vendendo barato, existem peças que tem mais valor. Vem o feeling, né? Ela começou a vender assim. E nisso a gente foi passando, eu continuei estudando. Me formei no estadual, no Colégio Estadual Jamil Jaque. E aí fui fazer a prova. Na época eu queria ser dentista. Fui fazer vestibular para odontologia. Passei, consegui a bolsa, mas mesmo com bolsa era impossível da minha mãe bancar, mesmo sendo em Friburgo, que era na FONF, era impossível minha mãe poder pagar aquilo. E aí, vou trabalhar então, né? Vou ter meu dinheiro, vou comprar minha... Eu sempre gostei de me cuidar, que também é um espelho da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Minha mãe e minha avó eram pessoas muito vaidosas. E aí, surgiu a possibilidade de eu ir trabalhar num consultório dentário. De carteira assinada, tudo direitinho. Isso antes de eu me formar. Eu trabalhava estudava de dia e trabalhava de tarde. E olha, eu ganhava pouco, mas como meu dinheiro rendia. Era assim uma coisa assim, eu comprava roupa, o dinheiro rendia. E aí o Lucas foi estudar no Miosotes.
Lucas sempre estudou em colégio particular, a gente sempre se apertou, eu e minha mãe, para poder dar para ele os estudos. E nisso, fiquei trabalhando um tempo no consultório dentário, aí saí para poder estudar para o pré-vestibular. Passei e não pude fazer a faculdade. E aí tinham muitos shows em Friburgo na época. E precisava de alguém para vender ingressos nas lojas. Que uma das lojas era a Galeria Universal, que era uma loja tradicional no Alberto Brown de móveis. E eu fui trabalhar para ganhar como se fosse hoje R$ 50. Mais R$ 50. Eu ainda ganhava ingresso para ir ao show. Tá ótimo, né, Simone? E nisso eu trabalhei vendendo ingressos, acho que em 3 shows. Depois de 3 shows, eu fui chamada pelos donos da Múltipla Cultural se eu não queria fazer um teste para ser secretária na Múltipla. E me passaram que era uma coisa muito fácil, que eu só ia atender telefone. Só que a Múltipla Cultural, na época que eu entrei, era a empresa que fazia acho que todos os Os eventos da eventos. cidade. Então, eu era extremamente tímida. É importante ressaltar isso. Eu, até os meus 15 anos, eu não saía sem a minha mãe. Eu não entrava numa loja sem ser a minha mãe. Sem a minha mãe estar comigo. Deus me livre de pedir para experimentar uma roupa. Eu era acanhada, acanhada, acanhada. Autoestima também muito baixa, né? Não era uma pessoa que... Ó, a Ana, por exemplo, está falando aí, oi, Ana é minha amiga de infância, estudou comigo Nossa Hora das Graças. Graças a Deus eu tenho essa dádiva de ter amigos até hoje, que são referências para mim, profissionais, mas também como pessoa. E aí, mas era a oportunidade, Simone. O salário era maravilhoso, era de segunda a sexta, de 8h30 às 18 horas, 2 horas de almoço no centro da cidade, então eu podia ir e voltar a pé. E aí fui. E aí, assim, o grande desafio. Uma menina tímida que tinha que atender toda hora 6 linhas, numa empresa em que o único cargo que ninguém parava era o de secretária. Com um patrão extremamente ligado no 320, porque o Henrique é um homem extremamente inteligente, para mim ele é um gênio, e ali eu aprendi. Acho que o meu grande laboratório como profissional foi a Múltipla Cultural. Eu tive, assim, eu comecei como atendente de telefone mesmo, e ali eu comecei a ter os valores profissionais. Eu lembro que o Henrique era época de fax, de máquina de datilografar. A gente já tinha internet lá, mas a internet ainda era muito... Não era nem de longe o que é hoje. Então, assim, proposta de um evento, tipo Festival de Inverno. A gente mandava mais de 50 fax. E aí mandava o fax, apertava o comprovante, aí o Henrique falava assim comigo. Mandou o fax para todo mundo? Eu falava, mandei. Mas a Simone recebeu? Não, recebeu, eu mandei, não. Você mandou para Simone, mas você checou se a Simone recebeu? Existe uma diferença. E aí eu comecei a aprender essas coisas. A início o meu cargo era só para ser secretária, né, telefonista, enfim. E aí eles começaram em um dia, eu lembro o primeiro mês de trabalho, quando eu recebi meu salário, e eu fiquei muito eufórica, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente. E eu cheguei em casa, e eu falei, mãe, agora vai dar certo, a gente vai ter dinheiro. E aí eu falei, vou poder te ajudar a pagar o colégio do meu irmão. E meu dinheiro, como eu falei, sempre rendeu, mas porque eu sempre tive essa coisa de ajudar a minha mãe. E Uhum. aí comecei a trabalhar na Múltipla e o Henrique falou comigo assim, olha, eu só brigo com quem eu acredito e gosto. E se eu parar de te pedir funções que não te cabem, é porque eu parei de acreditar no seu potencial. E aí eu comecei a fazer outras funções, de pouquinho em pouquinho. Então, assim, a primeira vez que eu fui para São Paulo foi com eles. A gente foi para uma feira representando a FEVEST, que foi incrível. Primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal, ele era um patrão que ele tinha um cuidado de levar a família. Então, assim, fui eu e minha mãe assistir um espetáculo espanhol no Teatro Municipal. E aí você começa a aprender, né? Eu lembro, assim, teve um jantar que a gente foi naquele restaurante chiquérrimo, Figueira, em São Paulo. E tinha tanto talher quando eu cheguei que eu olhei para Laila e falei, olhei para ela desesperada. Ela disse que eu era só olho, né? Magrinha. Aí ela falou comigo assim, vamos ao toalete? Falei, vamos. Quando eu cheguei no banheiro, ela me deu em 5 minutos e falou assim, olha, você vai
de fora para dentro, não fica nervosa, só olha o jeito que eu for fazer. Então, assim, a múltipla cultural ela foi uma escola de vida para mim, porque eu aprendi sobre cultura, sobre entretenimento, sobre como é importante você ter uma equipe coesa, que trabalha junto com você. E lá veio a oportunidade de eu descobrir que eu não seria uma boa dentista, que a odontologia não era para mim. Ali eu comecei a conhecer um novo universo, que é o universo dos Uhum. eventos. E aí, e a múltipla, né? Eles tinham uma característica, principalmente a Laila fazia questão que a gente estudasse. Ela fazia questão, na época a múltipla era uma empresa muito solidificada no mercado, e tudo que a gente queria estudar, a múltipla ia e pagava. Ah, eu quero fazer, eu fiz curso de inglês com a múltipla pagando, não tinha tantas possibilidades de faculdade em Friburgo, então na época eu fui fazer letras, porque eu podia trabalhar com revisão de texto e o Uhum. português, você falando e escrevendo bem já é um diferencial, principalmente quando você é negro. O peso de ser mulher é diferente e o peso de ser mulher negra mais diferente ainda, Uhum. né? E aí eu comecei a estudar ali nessas oportunidades da múltipla. E aí já tinha decidido que eu queria fazer comunicação social. Falei, isso é para mim. Eu gosto dessa movimentação. E aí a minha timidez começou a ser vencida. Toda aquela timidez Uhum. que eu tinha. Henrique me jogava assim numas furadas, me botava de Cicerone, de Feveste, de Ronaldinho, Fenômeno. E aí eu tinha que me virar. Festival de Verda, eu fiquei de Cicerone do maravilhoso do Paulinho da Viola. Como é que você vai ficar recepcionando artista, pegando um artista do carro, colocando ele num hotel se você for Sem tímida, troca, né? É, sem a troca? tem que E ter. aí, e aí ali eu comecei. Aí fui fazer comunicação social. E Deixa eu tava te com o interromper um Vinícius, minuto para me deixa. situar. O Henrique, você está falando do Henrique Cordeiro, pai da Henrique Ágata. Cordeiro, Ah, isso. Henrique Cordeiro, ele mesmo. é que a E Ágata trabalhou sempre. comigo anos. Eu adoro Henrique. Então, eu adoro Henrique e Ágata Conrado, assim, são pessoas muito especiais na minha vida, sabe? Henrique, a vida inteira, só me chamou de neguinha ordinária. Numa Ele é época que maravilhoso. ele é um gênio, assim, eu sou muito, muito grata ao Henrique por toda a escola que eu tive com ele. E aí, a gente naquela agitação e múltipla e não sei o quê, e aí a vida foi começando a melhorar. O brechó da minha mãe começou a ficar conhecido. E aí, minha mãe leva um tombo, Simone, na minha casa. Ela caiu de uma escada e ela quebrou a cabeça do rádio. E Hum. aí, assim, uma das cenas mais. Eu nunca tinha faltado trabalho, mas eu sempre tive problema de chegar atrasada nos locais. E aí, assim, um auge de uma loucura da minha mãe no hospital. Minha mãe tem uma amiga, Juliana Dantas, que é a melhor amiga dela. Juliana, eu liguei, quando ela ficou sabendo, ela me ligou e falou assim: olha, Luquinha tá comigo, porque o filho dela mais novo era da idade do meu irmão. Pode ficar despreocupada. E eu sabia que falar com a minha mãe que o meu irmão estava com a Juliana, ela ia ficar em paz. E Uhum. você fica à disposição da sua mãe. E eu lembro que eu fui para a múltipla e ela veio, me chamou com um envelope com dinheiro, sabe? E falou assim: olha, esse envelope vai ficar dentro da sua gaveta. Se você precisar do dinheiro, você pega e anota e depois a gente vê como é que faz. Graças a Deus eu não precisei, porque a época era outra, as coisas não eram tão caras e assim, o meu dinheiro sempre sobrava, sempre, apesar de eu ajudar em casa, ajudar minha mãe a pagar o colégio do meu irmão, meu dinheiro sempre rendia. Mas aí minha mãe ficou um tempo, teve que operar. Foi uma época horrorosa. Nesse meio tempo, né, na separação do meu pai, eu tive um afastamento do meu pai. Eu fiquei anos sem ter relacionamento com meu pai, porque a separação dos meus pais foi muito sofrida para mim, porque teve traição. Meu pai parecia que estava enfeitiçado quando uma época da vida dele, sabe? Ele trocou realmente valores. Virou o Uhum. que era para ele ter feito com 18 anos, que ele não tinha grana para fazer, ele resolveu fazer com 40 e aí esqueceu que ele tinha 2 filhos, né? E aí, então assim, tudo era minha mãe, tudo era em cima da minha mãe. De repente, o esteio da minha casa estava em cima de uma De cama, uma cama. sentada com ela não dormia, ela cochilava e gemendo de dor.
E aí o médico falou comigo, ela nunca mais vai esticar o braço. E minha mãe pegava peso, ela ia pegar móvel de frete, né, pro brechó, ela pegava peso. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Friburgo, capital da moda íntima, a rua de cima da casa da minha mãe na época tinha um monte de confecção, então era assim de van. Minha avó, emprestada, falou assim, Mariazinha vai ter que vender calcinha e sutiã. Só que é diferente você vender calcinha e sutiã quando você fabrica e você vender calcinha e sutiã na rua de baixo, da onde tem um monte de fabricante. Mesmo assim, já não cabia mais a minha mãe ter o brechó. Minha mãe teve que reaprender um novo negócio. Então, vamos lá. Minha mãe já foi empregada doméstica, minha mãe já foi operária de fábrica, depois minha mãe tem uma máquina de tricô, que fazia tricô, aí foi dona de bar, porque ela cozinha espetacularmente bem, e aí dona de brechó. E aí ela vai ser dona de loja de moda íntima. Tudo feio, loja sem piso, muita dificuldade, inacabado, porque a gente fazia para comer e manter as nossas contas em dia. Até que a gente começa a vender biquíni. E aí entra a Múltipla de novo na minha vida. A Múltipla fazia Feveste. Paulo Schelles, dono da The Schelles, era um dos clientes. Friburgo, nessa época, vendia outdoor. Tinha uma empresa chamada Sign, no Rio. E a Múltipla era a única responsável pela comercialização na cidade. E aí, Paulo Schelles comprava, tipo, 10 outdoor comigo em janeiro para junho. Uhum. E aí, um dia, eu virei para ele, me chama de Paulinho, eu falei, seu Paulo, minha mãe tem uma loja de lingerie atrás da prefeitura. É muito caro para a gente vender os seus produtos? A gente já vende do Anip, que o Carlinhos... aí vem essa coisa da Múltipla também, porque a gente fazia Feveste e o Henrique me colocou um ano para atender todas as confecções. E foi o maior desafio da minha vida, porque eram 48 confecções. E também foi um dos melhores presentes que eu ganhei, porque eu criei laços com empresários que até hoje fazem parte do meu nicho comercial e são pessoas queridas para mim. Teve uma Feveste que eu fiquei sem voz, porque atendendo os 48, né, donos de confecção, e eu lembro quando acabou, quando Henrique chegou com... Tinha um manual do expositor, que era um livro desse tamanho, Simone. E ele jogou em cima assim e falou assim, era uma quinta-feira, falou, segunda-feira eu vou tomar de você. Agora vem, que a gente tem isso para fazer assim. Como assim vai tomar de mim? Aí ele falou, eu vou ficar com os grandes patrocinadores, a Rosângela, que era gerente, vai ficar com os pequenos fornecedores e você vai ficar com os confeccionistas. Aí eu saí da sala dele apavorada, fui para a sala da live e falei assim, o chefe enlouqueceu. Como é que eu vou tomar conta de 48 confecções? Aí ela fez assim para mim, se ele te deu, ele sabe o que ele está fazendo. E aí li, na segunda-feira, tirei minhas dúvidas com ele. E aí aquela Feveste foi super especial. Quando acabou a feira, no segundo dia eu estava sem voz, não tinha voz nenhuma. E quando acabou a feira, eu recebi tanta calcinha e sutiã na Múltipla Cultural, que eu fiquei 4 anos sem comprar calcinha e sutiã. Eu dividi com a minha mãe, com Laila, com a esposa dos meninos que trabalhavam comigo. Era muita calcinha e sutiã. Recebi flores, recebi vinho. Mas assim, um agradecimento deles. E aí eu vi, foi a primeira vez que eu percebi que o meu trabalho tinha algum diferencial. Porque Reconhecimento, né? era o 4º ano que eu estava fazendo Feveste e nunca tinha tido isso. E aí, nesse relacionamento que eu criei com alguns confeccionistas, a gente já trabalhava com algumas marcas na loja da mamãe. Mas era, Simone, só para você entender. Eu lembro que tinha um manequim pintado de azul, que a gente não tinha dinheiro para reformar, a gente pintou de azul, eu tinha pavor daquele manequim, que era um azul igual o Smurf. Então nada ficava bom naquilo, gente. E era um manequim de cada cor, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, era uma doideira. E aí eu pedi seu Paulo, falei, eu queria vender. E tinha uma loja linda na Alberto Brown que vendia Dechelles. Aí ele falou assim, Paulinho, eu vou lá para conhecer a sua loja. Quando eu falei com a minha mãe entrou em desespero. Ela falou, Paulo, você enlouqueceu. A Dechelles só tem coisas lindas, catálogos lindos. Como é que você acha que ele vai vender? Vai deixar vender. E aí o Paulo foi lá, a gente não tinha piso na loja. Os manequins eram todos do jeito que eu te falei.
E aí ele olhou e falou assim, Paulinha, nós vamos trabalhar com a Dechelles aqui sim. Deus está mandando e nós vamos fazer. Falei, tá bom. Fiquei feliz da vida, né? E aí nós fomos lá, eu e E minha o, mãe. e o Paulo tem dessas coisas, né? Tem, Ele é tem. muito coração. Ele. Ele é. Ele é. Eu sou muito fã daquela família, ele em especial, assim. Para mim é uma pessoa que ele é abençoada porque ele é abençoador. E aí Uhum. a gente foi na fábrica, eu e minha mãe, a gente encantada, né? Na Dechelles. E aí eu lembro assim, a gente vendia, o conjunto mais caro que a gente vendia de calcinha e sutiã era R$ 20. E aí tinha um modelo de. Isso eu lembro assim como se fosse hoje, Simone. Tinha um modelo de biquíni que ele só tinha feito na cor preta e na cor vermelha. Era a calcinha normal e o sutiã era todo bordado. E ele custava R$ 42 e a gente tinha que vender a 84. A única exigência dele é que eu não podia vender mais barato que ele. Aí a gente Uhum. estava numa loja que não tinha nada, toda feia. Oi, Gil. Oi, André. A gente estava numa loja toda feia, que não tinha nada. E ia começar a vender. Não era legalizada ainda, porque a gente não tinha tido dinheiro para legalizar, a gente não vendia no cartão, mas a gente ia começar a trabalhar com Dechelles. E aí a gente pegou dois, um preto e um vermelho, para fazer a vitrine. E aí, à medida que eu ia botando os biquínis dentro da bolsa, minha mãe ia tirando. E ela olhava para mim assim, ó. E falou assim, Ana Paula, a gente não pode, né, dar um braço maior que a perna. Mãe, mas vamos botar mais, vamos botar mais. Fizemos a compra. Eu tinha conta na Caixa Econômica, aí dividi no meu cheque e fonte. E eu falei assim, esse biquíni especial eu não queria pegar de jeito nenhum. Falei, meu Deus, como é que mamãe quer que a gente pegue um biquíni para vender por R$ 42, se o nosso ticket médio da loja é R$ 4? E aí vem o olhar dela, que eu gostaria muito que Deus me desse esse olhar sempre. Ela falou assim, eu vou levar dois para fazer vitrine, para chamar atenção. E aí ela colocou o biquíni na porta. Entrou uma pessoa na loja e falou assim, eu quero aquele biquíni na porta. E a gente tirou do manequim para ela experimentar. Não tinha nem cabine, Simone. A pessoa experimentou e falou assim, quais as cores que você tem? Aí minha mãe falou, eu tenho um preto e um vermelho. Ela foi e levou os dois. Aí, primeira venda, né? De cara, né? A gente já tinha ganhado, já tinha pago os dois biquínis. Um pagava dois. E já tinha um lucro ali de 100%. Eu não sei que a mulher arranjou, ela deu uma volta. Eu sei que 2 horas depois a mulher volta perguntando se ela tinha esquecido o biquíni na loja. E aí minha mãe falou que não. E ela falou, perdi o biquíni. E ela procurou, não achou. Na segunda-feira ela foi lá e comprou mais dois biquínis. E aí, nesse meio tempo, a gente já teve que ligar para a Dechelles para encomendar, Traz porque mais. a gente não tinha. E assim começou a Lavai Maria. A Lavai Maria, a venda de biquínis era para ser um coadjuvante e virou protagonista. A gente deixou de vender a lingerie e começou a trabalhar ali na loja. Eu ainda trabalhava na Múltipla e mamãe começou nessa coisa da Lavai Maria, de pouquinho em pouquinho. O diferencial da Lavai Maria, eu acho que é o atendimento da minha mãe, que realmente ela atende de uma maneira que é dela. E eu trabalhava lá na Múltipla, com os meus eventos que eu amava, festival de inverno, Feveste, tudo. E aí chegou uma fase, a Múltipla enfrentou um momento muito difícil, e aí eu Uhum. fui convidada para trabalhar na Ambev. E aí o salário também era aquele salário assim, com plano de saúde, com ticket de alimentação, com cesta básica. Era a oportunidade de quê? De melhorar de vida de vez. Mas eu nunca tinha feito departamento pessoal na minha vida, Simone. Mas fui. Fiz o curso e fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei. Aí vem a parte ruim. Eu detestava fazer departamento pessoal. Minha folha de pagamento sempre dava problema. Mas eu já tinha essa coisa do lado humano. Era uma empresa 100% machista, digamos assim, porque eram 150 funcionários e 4 mulheres apenas. Uhum. Minha primeira semana lá eu chorava muito, que eu parecia um filé andando, assim. Michel, que está aqui na live com a gente, Michel trabalhou comigo lá, é meu amigo há muitos anos, e o Michel me acolheu muito. Falou, calma, daqui a pouquinho eles vão... E ao pouquinho eu deixei de ser o filé para ser a Ana Paula. E aí Uhum. surgiu a vaga de ser RH. Só que para ser RH eu tinha que estar estudando ou psicologia ou administração.
Aí vem a parte parecida com o da Viviane. Eu tranco o meu sonho da comunicação social para fazer o que me exigia o trabalho. E fui fazer Uhum. administração de empresas porque eu conseguia cortar. Nunca fui apaixonada por números, não é minha paixão, mas lá eu descobri o marketing. O marketing que eu vivenciava com o Henrique, eu pude conhecer as técnicas de marketing. E ali eu falei assim, bom, não vou voltar mais a fazer comunicação social, eu vou para esse lado do marketing. E aí comecei a fazer a faculdade, fiquei um ano na Ambev, e aí saí da Ambev para montar minha própria agência de publicidade. Montei minha agência, peguei toda a carga que eu tinha de produção de catálogo, de contato de confecção, e era o auge de você fazer catálogos de lingerie. E aí me joguei para fazer catálogo de lingerie, produção de moda. E fiz muito catálogo, muito catálogo. Contratava modelo, fotógrafo e a produção eu fazia. E no meio desse processo da agência, eu fico grávida da Maria Vitória. Uma gravidez de alto risco em que eu vomitava, Simone. Eu vomitei até os 7 meses. Então, Nossa. eu trabalhava com uma sacola, assim. Renata Wade, outro dia eu encontrei com ele e lembrou, falou assim, rapaz, que foi aquele catálogo da Manias que a gente fez que você só vomitava. E aí, juntei dinheiro e quando, no meio assim, eu estava grávida de 2 a 3 meses, eu tinha 2 sócias, eu desfiz a sociedade e comecei a trabalhar carreira solo. E percebi que era isso que eu ia fazer daqui para frente, que eu ia trabalhar nessa área de consultoria sozinha. E aí, o Bombinha tá falando, eu lembro desse escritório com você e Tatá, exatamente. A rede de publicidade era eu, minha prima Thalissa e mais uma sócia, Carla. Saí, elas compraram a minha parte, ganhei Maria Vitória e fiquei um tempo na função mãe. Minha gravidez era uma gravidez de alto risco. Maria Vitória era um milagre de Deus, porque eu tinha endometriose no pior grau. E aí ela veio e foi meu milagrinho. E aí eu resolvi ficar o tempo ser mãe. Mas a gente é inquieta. Não consegui só ser mãe, Simone. Continuei fazendo umas consultorias de marketing. Fui gerenciar uma loja no Paissandu, que era de bordados para confecção. E aí resolvi montar uma confecção. Vou montar uma confecção como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E aí foi a pior experiência profissional da minha vida e a melhor experiência profissional da minha vida. A pior, porque Deus me livre ter confecção de novo. Muito Lição difícil. aprendida. Só aprendi. Muito difícil para mim lidar com costureiras, né? Lidar com mulheres. Eu acostumada a liderar homens, fui liderar mulheres, é muito diferente. Eu Eu tinha concordo com cliente, você. é muito diferente. Elas te olham, tipo assim, quem é ela? Né? Eu acho muito mais fácil trabalhar com homens. Muito mais. Eu me dou bem com mulheres, mas assim, chefiar, né? Sim, o cargo É de mais chefia de mulher para mulher, a mulher ainda não entende muito isso, não. a E competitividade da a mulher é uma coisa competição. muito esquisita, né? Que não É, era para existir, era para gente ser sempre uma cooperadora da outra, exatamente. admiradora da outra, e a gente não consegue fazer isso. Não, não, e não mesmo. E aí eu fui trabalhar num ramo que eu não dominava, eu não sabia nada de costura, eu não sabia nada dos termos dela, de tecido, de nada. Mas Deus foi muito bom comigo, eu só vendia com CNPJ, meus clientes todos eram lojas, as peças eram muito bonitas, mas aquilo estava me deixando doente, porque eu trabalhava 20 horas por dia. A confecção era em frente à minha casa, por causa da Maria Vitória, então eu trabalhava, eu almoçava em casa, eu via minha filha, eu conseguia ser mãe, mas eu virava à noite limpando peça na sala da minha casa. E aí eu preciso dizer que não era eu sozinha, era eu, meu irmão, minha mãe, minha tia Dila. Eu tenho uma tia na minha vida que é como se fosse um anjo que Deus colocou na minha vida. E curiosamente, ela veio ficar mais próxima de mim depois que eu engravidei. Desde quando eu engravidei, a tia Dila
eu não sei explicar qual é a relação da Maria Vitória com a tia Dila, mas é uma relação assim de muita entrega e amor. Ia para o Rio, Simone, cheia de saco de lingerie entregar. E as pessoas te olham assim, né? Tipo assim, né? Enfim, só que eu tenho uma característica, eu não desisto do que eu quero. Então, se você, Simone, fosse dona do Magazine Luiza e eu cismasse que eu ia vender para você, enquanto eu não conseguisse entrar, podia demorar 1, 2, 3, 4, 5 horas, eu ia entrar. E aí, em 2011, veio a enchente. A minha confecção entrou 2 metros de água. Eu perdi meu escritório inteiro, todas as minhas máquinas entraram água, lama, tudo que você possa imaginar. Fiquei 3 meses sem trabalhar. E aí voltei, mas voltei já com aquela dificuldade, né? Porque 3 meses você sem trabalhar e fazendo folha de pagamento, você imagina. E aí aquilo comecei a ter dívidas. Não, esse mês não dava para pagar, mas mês que vem fulano vai fazer um pedido, vai dar para trabalhar. E fulano fazia o pedido, eu pagava do mês, mas no mês seguinte não tinha. Aquilo começou a crescer, crescer, crescer. Até que teve um final do ano que eu fui fazer uma entrega. A gente trabalhou até o dia 23 de dezembro. 23 de dezembro eu estava no Saara, entregando calcinha e sutiã. Quando eu cheguei em casa, tinha sobrado R$ 150 para mim. Aí eu olhei para minha mãe chorando. Falei, isso não é vida. Eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu me dou para poder entregar o melhor, para pagar o funcionário. Eu nunca atrasei folha de pagamento, porque Deus me livre para atrasar folha de pagamento de mulher, em especial. E não via resultado. Paguei tudo. Paguei férias, paguei contador, paguei tudo. E não tinha dinheiro para mim. Tinha R$ 150 que não dava nem para eu ir viajar com a Maria Vitória. Aí eu falei com a minha mãe, vou vender tudo. Minha mãe me olhou meio assustada, achou que eu não estava falando, né? E depois disso, eu tive que sair do Oliveira Botelho, invadir a casa da minha mãe, transferir a confecção para a casa da minha mãe. Minha mãe ficou sem o primeiro andar da casa dela. Embaixo era a loja, o primeiro andar ela não tinha mais sala, nem banheiro, nem cozinha, porque era confecção. E para tentar ainda ver se a confecção ia, não foi. Aí viramos e falei assim, vamos fechar. E aí eu tava na loja com ela, era final de ano, é alta temporada da loja, ano novo, carnaval. Chegou uma pessoa que comprava máquinas para comprar biquíni para a esposa. Papo vai, papo vem. A gente tinha algumas saídas de praia e um modelo de biquíni que eu fabricava na confecção. E aí ele falou assim, eu compro máquinas. Falei, rapaz, eu tenho 14 para vender. E aí ele subiu, me fez uma proposta, eu falei que ia pensar, liguei para minha contadora, falei, quanto que é para eu fechar tudo hoje? De acabar, fazer rescisão, vi quanto que eu estava devendo na Silvetex, vi quanto eu estava devendo na Raquel Indústria, e aí fiz a contraproposta para ele e falei com ele, olha, eu quero X em dinheiro. E eu tinha 2 máquinas, que só essas 2 máquinas já valiam 80% do que eu tinha pedido para ele. E aí falei com ele, só serve à vista. E aí ele me pagou à vista. Eu parei de trabalhar dia 23 de dezembro. Dia 28 de dezembro eu fechei negócio. Dia 6 de janeiro ele me pagou. Dia 13 de janeiro eu mandei todo mundo embora. Me livrei da confecção. Mas e aí? Zerou. Zerei. Mas aí a sensação de frustração, a sensação de incompetência, de fracasso. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me reinventar? E aí, de novo, a publicidade, a propaganda e os eventos batem literalmente na minha porta. Uma pessoa vai lá e me pede se eu podia ser a produtora dela no programa dela. E aí ela tinha, tipo, 3 anunciantes e em um mês a gente passou a ter 21. Olha. E aí vem de novo a dificuldade de você trabalhar com mulher. Chegou no 4º mês, a gente tinha tanto anunciante, que aí ela achou que ela não precisava mais de mim. Teve uma situação que ela falou que eu estava aparecendo mais que ela. Eu falei, não, você é apresentadora, mas o comercial sou eu. Eu gosto dos bastidores. E aí a gente desfez, né, a nossa parceria, mas aí eu já estava de novo no mercado de trabalho com a autoconfiança do meu nome, porque quando eu saí dessa área,
do protagonismo, eu percebi que eu poderia, sim, voltar ao mercado de trabalho. E aí não parei mais. Comecei a fazer um trabalho em cima do outro, voltei a fazer as produções de moda e contactei algumas pessoas e comecei a fazer trabalhos de marketing, catálogos. E aí comecei a fazer trabalhos efetivamente na loja da minha mãe, na La Vai Maria. Fizemos uma reforma na loja, aí a loja já tinha CNPJ, já tinha cartão, já tinha piso, tinha até vitrine. E eu cismei de fazer um desfile de moda, Simone. Quero fazer um desfile de moda, quero fazer um desfile de moda, porque a gente bota Lá Vai Maria. E aí eu fui orçar. Quando eu orcei, eu quase caí para trás, como era caro fazer um desfile de moda. E aí conversei com uma amiga minha, mas era uma amiga mesmo, eu estava desabafando. Falei, poxa, Fernanda, queria tanto fazer um evento. Aí ela riu, falou assim comigo, que evento? Eu falei, eu queria fazer um desfile fechado para convidados, fazer um desfile de moda, depois ter um coquetel. E as pessoas ficarem ali tirando foto e fotógrafo, fazer igual São Paulo, tem carpete vermelho. Aí ela riu e falou, quanto custa? Eu falei, esse 11 mil reais. Eu lembro o valor. Aí eu falei, mas a gente pode tirar uma coisa que 10 mil a gente fecha. Aí ela falou comigo assim, é caro para mim e para você. Mas se a gente colocar, se eu entrar com 1.000, você entrar com 1.000 e você colocar mais 8, a gente tem esse evento aí. E aí sim nasceu essa história de desfile de moda. Nós fizemos o primeiro desfile, eu e minha amiga Glaucia Lugon, que era a produtora que fez junto comigo, desfilando coleções, que entrou na loucura comigo. E o objetivo era um desfile da loja da La Vai Maria, e a gente chamou Venuti, CCM, eram 10 lojas. Fizemos o primeiro desfile, a capacidade do local era para 150 convidados e nós botamos 150 pessoas na casa de festa. Passou, o desfile foi um sucesso. Eu comecei a pegar um monte de trabalho em função do desfile, deixei para lá. A loja vendeu naquele verão tudo que tinha para vender, foi um sucesso total. Fiz um monte de parceria com a imprensa local, começamos esse movimento, mas não ia fazer outro desfile de moda. Aí a Dani da Love Day e a Adriana da Venuti me encontraram na Ariosto e falaram comigo assim, quando é o próximo desfile? Falei, não vai ter próximo desfile não. A minha mãe nem tem coleção de inverno, não dá pra gente fazer. E aí ela falou assim, não, tem que fazer, aquele evento foi o máximo, tem que fazer, só tem que fazer num lugar maior. Fui eu e Glaucia fazendo mais um. Botamos 450 pessoas dentro do mais um. Mas aí é diferente você transformar uma casa de festa num desfile de moda e você transformar uma boate num desfile de moda. Deu um trabalho, Simone, foi lindo. E aí, nesse evento especial, eu sou muito determinada, isso é um fato. Eu cismei que eu queria um telão de LED. O telão de LED. E era como assim, o telão de LED era carérrimo, Simone. E aí eu falei com o Marquinhos da TDA, falei, eu não tenho esse dinheiro, mas eu quero isso. E assim, o que você pode fazer? Eu divulgo o tempo que você quiser esse negócio aí de painel de LED, mas preciso de um painel de LED. Ele riu e falou comigo assim, tá bom, eu vou patrocinar esse telão de LED, você me convenceu. E nós vamos ter esse telão de LED. E virou um marco também dos meus eventos, que é o telão de LED. Que ninguém fazia evento com telão de LED ainda em Friburgo. O Marquinhos também queria entrar nesse mercado. E ele topou. E a Glaucia, na época da Rio, falou, você é maluca, esse negócio de telão de LED. E aí foi o máximo. E aí eu vi que era muito... Poxa, que legal. E aí a Glaucia falou comigo assim, olha, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, mas eu não quero nunca mais fazer desfile de moda. Porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas não têm noção dos bastidores de um evento. Como é uma cadeia de responsabilidade que você tem. Porque assim, eu contrato garçom, eu contrato segurança, eu contrato DJ, eu contrato buffet, eu alugo copo. Friburgo tem uma característica assim, eu nunca tomei um cano de nenhum lojista que fez desfile comigo. Mas essa cadeia de evento tem isso. A gente precisa... É muito de palavra. Eu nunca assinei um contrato com esses lojistas, nem os fornecedores comigo. E aí, Glaucia não quis mais fazer. E eu falei, e agora? E aí eu já tinha gostado da cachaça, né? E aí
já tinha gostado da cachaça. Minha mãe falou assim, agora você enlouqueceu. Você querer fazer um evento desse tamanho, sozinha. Aí eu falei com a minha mãe assim, eu vou fazer no Country Club. Ela não. Porque aí eu fiz uma pesquisa e assim, eu percebi que 90% das mulheres que foram no Mais Um, o Alexandre Cola, gentilmente me falou assim, Ana, 90% das pessoas que estavam aqui nunca tinham pisado dentro do Mais Um. Uhum. Então, o meu público... E tinha gente que não tinha ido no desfile porque era no Mais Um, porque era numa casa noturna. Falei, eu vou pro Uhum. Country Club. Minha mãe falou assim, agora ela pirou de vez. Pirou de vez, ela não... Sou pinguça, sim. Então, a mocinha tá falando que eu sou pinguça. Aí, fui. Aí, um tio de um amigo meu tinha assumido a presidência do Country, o seu Júlio Cordeiro. Aí, liguei pro Diogo, falei, Diogo, fala bem de mim pro seu Júlio. Fala que eu sou direitinha, que eu pago direitinho. E marca uma reunião minha com ele. E o Diogo foi e falou. E aí eu fui para a reunião com meu laptop debaixo do braço, né? Ele me atendeu, aí ele riu. Falou assim, pois não, minha filha. E aí eu falei, eu queria fazer um evento aqui no canto, dia de semana. Aí ele começou falando assim, olha, casamento no clube acho que era 15 mil na época, 15 mil. Aniversário, conforme ele foi falando os preços, Simone, eu fechei meu notebook. Já é. Falei, acabou, não vou nem apresentar isso, porque assim, acabou, né? E ele falou comigo assim, por que você tá fechando o notebook? Eu falei, não, porque assim, eu cismei que tem que ser no canto, mas eu tô achando que eu vou ter que descismar, porque não vai dar. E aí ele falou assim, por que não vai dar? Eu falei, porque é um negócio local, 100% das pessoas que trabalham em eventos, nos meus eventos, são profissionais de Friburgo, eu não trago fornecedor de fora, eu faço questão de trabalhar com as pratas da casa. Eu queria que fosse numa quarta-feira, que os maridos assistem futebol e as mulheres vão viver um dia de moda. E é para o comércio local. E aí ele virou para mim e falou assim, você que fez aquele desfile no Mais Um, que a Marcina participou com a Carmen Steffens? Falei, foi. Ele falou assim, tá, e quanto que você pode pagar? Não, aí ele falou assim, então eu posso fazer X. Falei, eu não posso não, seu Júlio. Eu posso isso aqui. Aí ele coçou a cabeça, falou assim, você me dá até amanhã? Fez uma reunião com a diretoria e a diretoria abraçou. E aí a gente criou o Runway Serra Fashion. E como nada é por acaso, o nome Runway, um dia eu assisti no Diabo Veste Prada, que é um filme que eu amo, e o nome da revista era Da Runway. revista Errada. E Runway significa passarela, e aí Uhum. nasceu. Eu tenho um tio, Marcelo, da Neo Design, que ele é designer há anos. Sentei do lado dele e falei, você precisa criar. E era Runway Fashion que eu queria. E aí o tio Marcelo falou assim, Runway e Fashion são dois nomes universais. Mete o Friburgo no meio. Eu falei, Friburgo não, eu quero Serra. Porque eu quero fazer Petrópolis, Teresópolis. E aí ele riu, criou a logo, ficou lindo. E aí eu comecei a costurar. E aí, nessa medida do campeonato, eu já não podia não ter mais o telão de LED, eu não podia não ter mais a Bruna Petribu fazendo as trilhas diferenciadas. E aí, assim, um evento que era de 150 pessoas, que no Mais Um passou para 400, eu tinha agora que encher com 1.000 pessoas. E aí, o evento que começou com 10 lojas, eu comecei a colocar 25 lojas. E aí o coquetel, para 1.000 pessoas, é diferente para 100. Eu não podia. Uhum. Quanto maior o evento, mais caro ele fica. E aí vem as estratégias que você começa a estudar. Comecei a chamar pessoas de Friburgo da área de alimentação que não eram tão conhecidas para se vender no Honey. Assim foi com a Chocobela, assim foi com a Seed Cakes. Elas tinham lá, elas não me pagavam, não pagava elas, mas tinham os quitutes deliciosos para as pessoas experimentarem. Bebida regada. Eu sou uma pessoa musical, eu gosto de música. E aí, após, não queria só o desfile de moda. Eu tinha um aluguel do country até meia-noite. Ia ser o mesmo preço, eu acabando o evento 10 horas da noite ou meia-noite. Vamos acabar meia-noite e vamos botar banda, né? E aí a gente fazia isso. Acabou virando, né? O Runway virou um evento de moda onde as pessoas, os clientes de varejo de Friburgo se encontravam. Então, assim, eu Uhum. tinha o Júnior Vargas que fazia o cabelo,
a Bárbara que fazia a maquiagem, o Jadler que entrava com os modelos, as lojas que entravam com as roupas, a TV Zoom que entrava com a transmissão, porque depois ficava passando um mês na TV Zoom. A Gráfica Aline, que sempre me dava desconto para fazer os convites, a HN, que me dava desconto para eu fazer as lonas. E aí, quando teve esse primeiro desfile no country, eu também fui procurar o Onei na Superpão para ele me dar uma parte do buffet e eu comprar outra parte, para a gente fazer uma mesa linda. E aí, eu nunca vou me esquecer disso, assim. Era o meu primeiro evento, um frio na barriga, o medo de não dar ninguém. Meu irmão no backstage comigo, minha mãe enlouquecida, que foi Ana Paula, pirou mesmo. E aí montei aquela estrutura linda, a decoração, tudo lindo. Chegou o dia do desfile. E aí, 10 empresas são diferentes de 20. E aí veio um grande erro desse primeiro evento, que foi lindo, mas o desfile ficou muito extenso, então ficou cansativo. Então, assim, na metade do desfile, o pessoal mais velho começou a ir embora, porque ficou maçante. Quem ficou lá até acabar. Porque, assim, a bebida só acabava quando a música parava. Sempre foi um evento muito farto, porque eu acho que dá o mesmo trabalho você fazer bem feito e fazer mal feito. O mal feito te dá mais trabalho, o bem feito te dá menos dor de cabeça. E aí nós fizemos, quando acabou o evento, tudo lindo, teve venda, a maioria das lojas tiveram venda, virou o grande marco. Eu sabia, todo mundo tinha falado comigo assim, eu tenho amigos que têm liberdade de falar comigo assim, olha, muito legal o projeto, mas ficou uma merda. E aí falaram comigo, olha, muito cansativo a parte do desfile. Fui para a rede social, agradecer todas as lojas, toda a equipe que trabalhou e pedir desculpa pela demora do evento. E que no próximo eu ia mudar. Aí mancei, só que assim, é um outono, inverno, outro primavera, verão. Passaram-se 4 meses e o medo das pessoas não quererem participar do Runway devido a essa falha. Mas aí as pessoas já tinham comprado a ideia, já sabiam. Eu sempre tinha uma novidade. Meus eventos nunca são iguais. Eu gosto do inusitado. E aí a gente fez. E aí esse, que foi o segundo Runway, foi aquele que deu tudo certo, Simone. Tudo certo. Eu coloquei... Aí o primeiro tinha um fotógrafo, nesse tinham 4. Então as pessoas chegavam na entrada, parecia Oscar mesmo. Aquele... E aí nós colocamos no country, numa quarta-feira, 820 pessoas. Estacionamento 100% esgotado. Equipe de garçons, que a gente começou com 10, aí viraram 30. E aí tinha DJ e banda. E aí a parte de fora já virou assim, showroom. Então eu tinha, além do pessoal da Chocobella, da Seed Cakes, entrou com a Montal Farm. Faltam 2 minutos. Eu vou fazer igual eu fiz com a Viviane. Eu vou encerrar e vou voltar. Ah, Vai ter parte 2, porque tá? tá bem, tá bem. A gente tá já bem. volta, tá bom? Se cair, vocês voltam de novo. Eu vou encerrar agora. Tá, Você começa desse segundo, tá bem, tá bem. tá? Tá.